Sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Biolodúvidas. Eu sou o Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao meu canal. Um canal de Biologia que tem aulas de Biologia para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior e aulas de Biologia preparatórias para o vestibular, que é essa aulazinha aqui agora maravilhosa sobre engenharia genética, biotecnologia, tecnologia do DNA recombinante. Um tema que está extremamente na moda e que você, universitário, tem que estar por dentro disso. Essa é a minha última aula de genética do ano de 2017. Eu já postei aqui todo um módulo de genética 2017, com a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, com tipagem sanguínea, com mutação, com herança quantitativa, com linkage e com genética de população. Velho, só aula foda. E vou finalizar agora justamente explicando aí a tão comentada biotecnologia e tecnologia do DNA recombinante. Então, se você vem acompanhando o meu trabalho, deixe logo aqui o seu like, porque essas aulas dão muito trabalho para fazer. E também aproveito aqui essa introdução para indicar para vocês o meu novo canal, Patrick das Resenhas. Um canal ao qual eu faço resenhas de animes, de seriados, de filmes, de histórias, faço resenha da vida. É um canal voltado para mim, é um canal pessoal para eu conversar com meus amigos, com meus inscritos e com pessoas que gostam aí da cultura de animes, de filmes. Então o canal tá muito bonito, tá muito bacana. E até que enfim eu criei esse canal porque eu estava aqui já quase abusando de só falar de biologia. Então esse canal aqui é só de biologia e criei meu canal pessoal para eu poder falar do que eu quiser. Então conheça meu canal, se inscreva nele aí, ó. Tá aqui o linkzinho, é só apertar o botãozinho e conhecer o meu canal. Se você se interessar, se inscreva que vale muito a pena. Pois bem, pessoal, olha só. A aula de hoje eu vou procurar não colocar slide não, eu quero bater um papo mesmo com você. Então olha para mim mesmo aqui, não vai ser podcast não. Você vai olhar para mim e eu quero que a gente tenha aqui uma conversa franca sobre o que é que está acontecendo com relação aí ao avanço da tecnologia, o que é que a tecnologia está fazendo recentemente. Olha só, esse ano, nos últimos anos ou melhor, e nesse ano também, já foi possível criar órgãos em laboratório. Já foi possível tentar produzir um órgão humano em uma porca, em um animal. Já foi possível criar tecidos, orelhas e por aí, estruturas do corpo. Nos dias de hoje, já é possível que alimentos carreguem vacinas, ou seja, você não precisa mais ter que ir se vacinar. Só basta você comer aquela fruta que automaticamente você vai estar se vacinando. Hoje em dia, os alimentos estão cada vez mais resistentes a pragas. Hoje em dia, diversas matérias que o homem produz são mais biodegradáveis, degradam com mais facilidade, justamente para possibilitar aí a reciclagem da matéria. Patrick, todos esses avanços aí que envolve tecnologia e seres vivos. O que é isso? É a tão falada biotecnologia. A biotecnologia é todo e qualquer processo que utiliza princípios ativos de seres vivos. Eu poderia aqui citar vários conceitos de biotecnologia, mas um conceito que eu quero que você entenda, que é bem mais simples do que um conceito de livro, é que a biotecnologia é o uso das propriedades dos seres vivos para o benefício humano. Olha que bonito, eu vou até repetir, que eu inventei esse conceito agora. Biotecnologia seria a utilização de propriedades biológicas dos seres vivos. Como, por exemplo, a fermentação que produz o pão, a fermentação que produz fermentação faz pão, faz iogurte, faz vinho, porque tá me vindo agora aqui na cabeça, por isso que deu uma travadinha. A fermentação tem a fermentação alcoólica. E o que é a fermentação? A fermentação é um processo energético que bactérias, fungos podem fazer e que o homem aprendeu a utilizar alguns produtos que são resultados dessa fermentação,
como por exemplo a extração do álcool etílico, da fermentação alcoólica da levedura, e por aí vai uma infinidade de coisas que o homem já fazia há muito tempo atrás e que já era biotecnologia. Patrick, eu não sabia que esse negócio de vinho, de iogurte, de pão, isso aí era biotecnologia. Sim, é quando o homem utiliza uma propriedade do ser vivo para o benefício dele. Por exemplo, já caiu certa vez no Enem perguntando o que é que proporciona o aumento da massa do pão na sua produção, que é o dióxido de carbono eliminado pela fermentação que está acontecendo ali com aquele fungo específico que está participando da produção do pão. Então, durante a produção do pão, aquele fungo ali que é anaeróbio facultativo, ele acaba em um ambiente que não tem oxigênio, fazendo a fermentação, utilizando aquela matéria orgânica da massa para poder extrair a sua energia dali. Só que como não tem oxigênio, ele vai fazer a fermentação, um processo menos energético, e que durante essa fermentação ele vai liberar dióxido de carbono e o seu piruvato vai ser convertido aí em álcool etílico. Eu estou falando um pouco em inglês, mas é só para você poder entender que é bem específico essa utilização dos seres vivos para determinadas finalidades. Entretanto, o que é que o homem está conseguindo fazer hoje? O homem hoje está conseguindo manipular o material genético, ou seja, ele pega um pedaço de DNA de uma espécie e coloca esse pedaço de DNA em outra espécie. Mas a questão é mais complexa do que você possa imaginar. Existe toda uma compatibilidade específica entre os dois materiais genéticos, ou seja, existe todo um tratamento que deve ser feito com o DNA que é retirado de uma espécie A, que vai ser colocado em uma espécie B. Patrick, o que é que tem no DNA? Bom, você tem que lembrar que o DNA ele carrega as informações genéticas daquele indivíduo. Essas informações genéticas são informações que proporcionam a produção de proteínas. Então, por exemplo, se eu tenho a informação, que é o gene, esse gene ele pode passar por um processo de transcrição, consequentemente um processo de tradução e vai produzir uma proteína. Então, cada vez que eu tenho a proteína, no caso as proteínas que eu tenho em meu corpo, elas vieram dos genes, das informações genéticas que tem no meu DNA. Mas como produzir uma proteína se eu não tenho aquela informação? Esse é o ponto. Então vamos imaginar a seguinte situação. Seu João, vou denominar aqui as pessoas. Seu João plantou banana lá na sua fazenda. Só que uma praga atacou essas bananas. Toda vez que seu João planta a banana, a praga vem e acaba comendo a folha da banana, a casca da banana, e a banana fica feia e o preço fica bem desvalorizado. Para seu João não é interessante manter aquele fungo ali vivo. Então ele passa a utilizar fungicida. O uso desses venenos, desses pesticidas, eles acabam comprometendo também a saúde do vegetal, a saúde das pessoas que comem esse vegetal e a saúde das pessoas que aplicam esse pesticida nesse vegetal. Então, para seu João, é inviável continuar com essa plantação se aquele parasita ali, que aquele fungo vai continuar se alimentando. O que foi feito? Seu João descobriu que existe uma banana que carrega consigo informações genéticas que deixam a banana resistente àquele pesticida. Então, seu João ele acaba adquirindo essa banana geneticamente manipulada ou modificada e seu João passa a trabalhar com a plantação dessa banana geneticamente modificada, desse transgênico. Desse modo, a praga não vai mais atacar aquela banana, ou talvez se atacar, a praga vai estar morrendo. Patrick, mas essa banana que foi modificada, ela foi modificada como? Bom, a banana foi modificada através de um processo chamado de tecnologia do DNA recombinante, que é quando eu combino o DNA de uma espécie com o DNA de uma outra espécie. O ponto aqui é aonde encontraram esse gene que era resistente àquele fungo.
Bom, esse gene aí ele pode ter sido até mesmo criado ou pode ter sido um gene de uma outra espécie. Não sei. Descobriu que uma bactéria tinha esse gene que dava resistência àquele fungo. Então pegou o gene dessa bactéria e acabou colocando esse gene da bactéria na banana. Mas só que não é tão simples assim retirar um gene de uma espécie e colocar na outra, não. Requer todo um tratamento específico. Então imagine só, eles pegam o DNA de interesse, eles fazem a localização do gene de interesse e utilizam enzimas de restrição, que são enzimas que têm a capacidade de cortar o DNA em pontos específicos, no caso o ponto que eles querem, e eles fazem a remoção desse gene de interesse. Existem outros organismos que participam do processo de produção de um DNA recombinante, que é os organismos vetores, que podem ser vírus e bactérias. Esse gene que foi retirado, ele é colocado através de uma outra enzima chamada de DNA ligase. Eles ligam esse gene ou a uma outra bactéria ou a um determinado tipo de vírus e estimulam a multiplicação desse organismo. Cada vez que esse organismo se multiplica, ele automaticamente duplica aquele gene de interesse. Ah, Patrick, então pegou do gene de interesse, colocou em um organismo para poder ele ser clonado, para poder produzir mais genes. Exatamente. E depois podem fazer a remoção total de todos esses genes, ou eles podem diretamente fazer com que a bactéria ou o vírus introduza aquele gene no organismo que eles desejam modificar. É muito comum acontecer isso com vegetal. Eles modificam a bactéria e colocam a bactéria em contato com a raiz da planta e fazem uma espécie de terapia gênica, onde aos poucos o DNA daquele vegetal vai ser modificado porque através da conjugação as bactérias vão passar o gene de interesse pelo plasmídio para a planta, em específico as células da planta. Aquela planta com seu DNA modificado, ela vai poder aí dar origem a outras plantas também com o DNA modificado. Então perceba que eu utilizei aí enzimas de restrição que cortam o material genético. O vestibular ele pode perguntar para você o nome das enzimas que são utilizadas no processo de produção do DNA recombinante. Você vai marcar que são as enzimas de restrição. O DNA não. A prova do vestibular pode perguntar para você qual é o nome da molécula, da enzima que une os materiais genéticos diferentes. Você vai chamar isso de DNA ligase. O vestibular pode perguntar para você quais são os organismos que são utilizados como vetores para a manipulação do material genético. Você vai marcar vírus e bactérias. Uau, Patrick, quer dizer então que criar um organismo transgênico é muito complexo. Sim, é muito complexo e ainda está se encaminhando. Eu estou dando essa aula aqui em forma de palestrinha para você, é porque o vestibular deve ter cuidado nas informações que ele vai passar, porque todos os dias existem novos avanços. E esses avanços são sempre muito grandes e acabam aí descartando uma outra informação que foi passada. Então, hoje, a produção de um transgênico consiste justamente nisso, em manipular o DNA daquela espécie, colocando nela um DNA exógeno, que na verdade não é um DNA, são genes que são colocados em um DNA, e esses genes são de um DNA de fora de um outro organismo, desse modo produzindo aí um organismo geneticamente modificado. O que é um transgênico? Transgênicos são alimentos geneticamente modificados. Grande parte do que você come é transgênico. Em algum aspecto ali, como cor, sabor, consistência, foi feita aquela característica foi introduzida através de genes para poder aquele alimento ele passar a produzir aquela proteína e dar a ele aquela característica. Então a biotecnologia ela é muito importante, vem crescendo pra caramba. A clonagem humana está aí se encaminhando passos muito lentos, porque tem toda uma bioética em cima disso. E pessoal, tá ligado? É ótimo. Saber que a ciência vem crescendo ano a ano
é bem importante, porque o nosso foco é a imortalidade. Nós não queremos morrer e queremos ter uma alimentação saudável para sempre, para poder possibilitar que a gente viva durante muito tempo. Então era isso. Esse era a minha última aula de genética. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal secundário, vale muito a pena. Deixa aqui embaixo as suas dúvidas, as suas curiosidades sobre o assunto, algo que você saiba. Eu fico por aqui, deixe seu like no vídeo para poder valorizar cada vez mais meu trabalho. Eu sou o Patrick do canal Biolodúvidas e até a próxima!